Agora, eu queria falar do João Gomes. O que acontece com o João Gomes, né? O João Gomes, primeiro, ele não joga de primeiro volante. O Flamengo jogando com o losango. O primeiro volante é o Thiago Maia, pela direita joga o Everton Ribeiro, pela esquerda funciona o João Gomes e à frente o Arrascaeta. O Dorival montou o time assim a partir de uma situação do jogo contra o Santos, que ele se achou no meio do jogo e ficou e deu certo. Claro que ele não joga alinhado lado a lado com o Thiago Maia, como ontem até o Arthur Vidal jogou em alguns momentos. Ele é o cara que participa muito da recuperação da posse de bola. Desarmes, interceptações, cortes, todo o tempo. Acaba fazendo até muitas faltas, tomando muitos cartões em alguns momentos por conta justamente disso. Agora, o jogo de ontem, ainda mais sem ele, era um jogo para o Flamengo ter a bola. Não era um jogo para o Flamengo ficar sem a bola. Segundo tempo, teve 34% de posse de bola. Pode pesquisar. Eu desconheço que o Flamengo tenha ficado tão pouco tempo com a posse de bola em toda a temporada. Com Paulo Souza, com o Dorival. No primeiro tempo o Flamengo ficou com a bola... Não, no final do primeiro tempo já tinha menos que o Corinthians. Já tinha, mas nos primeiros 10, 15 minutos chegou até 82, depois caiu para 70 e alguma coisa. E aí lá pelos 15, 20 começou a recuar, deu a bola para o Corinthians pegou e falou, bem, o jogo agora é comigo. Né? E o Corinthians começou a dominar o jogo, controlar o jogo. Com as mudanças, a mudança do segundo tempo, com a saída do Piton, a entrada do Watson, melhorou ainda mais o Corinthians. E começou a incomodar ainda mais, criou poucas chances, mas teve muito volume. E aí você põe um jogador para correr, o Vidal. Você não pode ter o Vidal, a Arrascaeta na situação que ele está, o Everton Ribeiro, para ficar correndo atrás dos caras. Você tem que ter a bola. Você está no Maracanã, não é? Eu não entendi a estratégia. Quando você não tem a bola, você que cansa. Pega para assistir Flamengo e River Plate 2019, primeiro tempo. O River marca o Flamengo da maneira que o Jorge Jesus fica louco. Foi o time que mais dificultou o português aqui no Brasil. O Flamengo estava... O jogo não fluía. No segundo tempo, o jogo do Flamengo começa a fluir. Surgem chances de gol, tem até a virada e tudo mais. Porque o River não aguenta mais. Ninguém consegue marcar com tanta intensidade todo o tempo. E o Flamengo fica correndo atrás do Corinthians, quando deveria ser o contrário. No jogo passado, o Vitor Pereira tira o Roger Guedes e o Renato Augusto, porque o Corinthians estava começando a cansar alguns setores, justamente porque ficava o tempo todo correndo atrás do Flamengo que tinha a bola. Então o Flamengo abria mão da posse e o Corinthians assumir, e aí tem mérito do Corinthians, evidentemente, sacrifica os seus jogadores e ainda mais sem o João Gomes. Agora, eu acho que ontem, se o João Gomes estivesse em campo, ele ia desarmar um pouco mais, ele ia roubar algumas bolas, mas não ia mudar o jogo, gente. O João Gomes não é o Maradona. Ele não ia mudar o jogo. Porque a estratégia do time, ele não joga sozinho. Ela foi totalmente equivocada, que é algo que o Dorival tem que explicar e entender o que foi culpa dele, o que foi culpa dos atletas, porque às vezes o técnico também não manda fazer uma coisa, o time faz. Né? Se foi parte física, e se foi parte física, conversar com a preparação para entender o que aconteceu. Porque não foi porque o João Gomes não jogou que o Flamengo passou o perrengue que passou. Passou porque o Corinthians foi um time mais corajoso, como não foi em casa, né, e na escalação inicial, e o Flamengo teve uma estratégia totalmente errada e fez um jogo muito ruim. Mauro César, o que as equipes podem tirar de lição dessa final de Copa do Brasil? Eu acho que o Corinthians deveria fazer uma reflexão bem distante dessa narrativa de agenda positiva que estão vendendo, como se tivesse sido uma derrota heróica. Não foi derrota heróica, o Corinthians jogou nada em São Paulo e ontem só saiu para o jogo quando estava perdendo e só abriu mão da linha de 5 depois que tinha tomado o gol. E acho que está muito claro, se alguém tinha dúvidas, acho que ontem elas foram eliminadas, que o elenco atual do Corinthians pode jogar mais futebol, pode assumir o controle do jogo, da posse de bola, encurralar um adversário poderoso. Ele tem condições de fazer isso. Não faz por opções aí do técnico e tal. Acho que essa discussão, na minha visão, ela deveria ser imediata no Corinthians, que precisa de pontos agora para garantir a sua vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O ano não acabou para o Corinthians. Ele tem uma missão. É isso mesmo. Ele tem uma missão a cumprir. E é uma missão séria, porque com os investimentos que forem feitos, ficar fora da Libertadores, isso não deve acontecer, né? Mas o risco de cair numa fase inicial e aí ter um problema, deve ser evitado. É o caso do Fluminense, que esse ano acabou ficando pelo caminho de maneira surpreendente. Então existe aí uma missão. A parte, como eu disse, o Vanderlei, a parte administrativa financeira, aí não adianta se iludir, né? Isso não deve mudar. E no caso do Flamengo é um período de 9 dias, né? Agora que tem que ser utilizado da melhor maneira possível, né? Recuperando os jogadores. Esse 9 dias, Mauro, só tem o quê? 2 jogos? Tem um jogo sábado com a América em Minas e terça contra o Santos no Rio. Não vai jogar ninguém. Joga ninguém. Titulares. Nem no banco vão ficar. Nem tem que ficar. O Arrascaeta é o tempo de ele... O Arrascaeta precisa descansar mesmo. Acho que todos têm que ser recuperados aí, não correr nenhum tipo de riscos. 9 dias, treina. Até porque a viagem para lá será, hoje é quinta, em menos de uma semana. Joga na terça e viaja na quarta. Então você tem, na verdade, menos de uma semana treinando. Hoje é recuperação. E lá acalmou? Lá tá mais calmo agora, não? Aí tem Oremos, né? Lá em Guayaquil. Não, a princípio tá. Acho que acalmou, Não tem né? saído muitas notícias sobre isso, não. Aí ele vai ter uns 5 dias para treinar e depois viaja. Aí lá vai ter um treino na quinta, no campo do Emelec, um treino na sexta, no campo do Emelec, depois tem coletivo, aquelas coisas todas na sexta-feira e o jogo no sábado. Então é um período realmente de recuperação, descanso e ajustes, né?
eu acho que aí é importante que o time se prepare para retomar o seu estilo de jogo, que é o estilo que combina até com o elenco. O Flamengo, ontem, inclusive, jogando fechado, nem tinha uma opção de velocidade para um contra-ataque até a entrada do Cebola. Ficava fechado, se defendendo. O Gabigol não faz um pivô, não prende uma bola na frente. O Pedro não estava conseguindo também, parece que não estava passando muito bem, saiu algum problema estomacal, coisa parecida, que ele reclamou. Então, é recuperar todo mundo. E aí ter muito cuidado com o Thiago Maia, que saiu com um problema também de contusão. Não parece ser grave a priori, mas é fundamental recuperá-lo. O João Gomes já poder jogar normalmente, problema nenhum. O do Vidal também como opção, que deve ser no banco, ele tem, parece também não é grave, foi uma pancada, uma coisa mais simples. E o Arrascaeta... O Vidal sai por opção do Dorival, né? Nada de contusão. Não. O Dorival falou que ele sentiu uma pancada. Porque ele sai reclamando... O Thiago Maia? Não, o Thiago Maia? Não, o Vidal. O Vidal que o Felipe Luiz vai, conversa com ele. O Vidal saiu bravinho. O Vidal, segundo o Dorival, ele tinha tomado uma pancada numa perna antes do jogo, ele não estava 100%, e ele tomou na outra. E por isso, pelo que eu entendi, ele teria tirado. Falou isso na coletiva depois do Dorival Júnior. Né? E o Thiago não tinha condições físicas para continuar. O Thiago tem que ser recuperado urgentemente, não pode ficar sem ele. E o Arrascaeta agora é pubalgia, não vai ficar bom da pubalgia. Mas se faça um tratamento para ele jogar esse jogo. Aí, a partir daí, dando tudo certo para o Flamengo, o problema do Uruguai. Né? Entrega o jogador e aí o departamento médico da seleção uruguaia que vai ter que tratá-lo com carinho, embora ele possa talvez nem ser titular absoluto, né, do Uruguai. Mas o Corinthians aqui, estou vendo os números, o Corinthians está bem perto de ficar entre os 6, né? Está com 54 pontos, né? O Atlético Paranaense está com 51, o Corinthians tem um jogo a menos ainda. Sim. 54 e 31 jogos. Ele jogo do Goiás. Se ele ganhar, vai a 57 ele passa o Flamengo. Pode ir para terceiro lugar. Quer dizer, o Corinthians deve classificar entre os 6 do Campeonato Brasileiro e ganhar a vaga direto na Libertadores. Durante toda a competição, o Corinthians ficou entre os 4. O problema Atlético, o Corinthians tem 7 pontos. O Atlético tem 47. Então, é isso que eu tô falando. O problema Atlético aí, o 7º colocado. O Corinthians tem... Aí são 3 jogos. Sim. Pra tirar. Aí com jogo a menos ainda. O Atlético Paranaense tem 4 pontos mais que o Atlético. Então, vai brigar, pra mim vai brigar... O Atlético Paranaense tem 51 pontos. Eu acho que vai brigar, dependendo do que acontecer na Libertadores, o Flamengo campeão, vai brigar Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pelas... Vão ficar 6 vagas aqui? 6 vagas. 6 entra direto. 6 direto. Então, 6 direto, o Corinthians vai entrar. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com um bate-pronto para você. E seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vampeta, 2 minutinhos. Quais lições Corinthians e Flamengo podem tirar tem 2 minutos. dessa final de Copa do Brasil? Quase isso. Bem tempo. Candidato, por favor. A lição é assim, né? O Corinthians, se você pega quando começa a temporada, né? Com a chegada do Vitor Pereira, a saída do Silvinho, e você apontasse... Aí sempre apontou assim, o Corinthians não para os pontos corridos, mas para levar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, chegar aí, passar de fase, o Corinthians chegou e perdeu. O Corinthians perdeu, foi eliminado da Libertadores pelo Flamengo, porque tinha que ser, poderia ser eliminado, pela qualidade, eu digo nem poder aquisitivo, quer ver poder aquisitivo, você tem os melhores e às vezes não consegue ganhar. Qualidade técnica. Ver o Manchester United aí, que hoje não é quebrado nada e só jogador zaço, é uma luta ali na Premier League. Mas isso aí tá falando de lá que todo mundo tem organização, tem dinheiro. Ele consegue perder pro Palmeiras. Eliminado pelo Palmeiras. Perdeu para quem podia perder. Em relação, se manteve aí no Brasileiro sem jogar bem. Você jogou bem, não foi ontem só o segundo tempo, jogou bem pro ano todo. Eu não sei se vai fazer outra partida dessa. Botando aí 7 rodadas. Né? O segundo tempo do Corinthians, mesmo sem criar bastante... a gente falou, fez um bom jogo, mas o Comodo falou mesmo. Mostrou força. O Santos não trabalhou. Pode mostrar coisa melhor, vai terminar ali e vai cuidar pro próximo ano. E aquele gol perdido também do Roger Guedes. Eu queria entender de onde vem o dinheiro do Corinthians para contratar toda essa jogada ousada. Aí é que tá. É isso que eu não entendi até hoje. Vocês têm noção de onde vem essa grana, pô? É isso que eu queria entender. De onde veio com o Renato Augusto, o William, Roger Guedes, Yuri Alberto. Paulinho é aquele parceiro que não foi tão parceiro assim. Quem será, hein? Ontem estava precisando, né, dessa premiação de Copa do Brasil para poder justificar esses investimentos, né? Até o Mauro César falou aqui no começo do programa sobre essa situação do Corinthians, né, em termos financeiros.
Para você, Mauro Betting, as lições aí que podem tirar Corinthians e Flamengo. Também estava falando aqui com o Vamp sobre o Roger Guedes, aquele gol que ele perdeu, o impedimento foi marcado, mas se a bola tivesse entrado, o VAR ia agir, né? Ia dar gol. Ia dar gol pro Corinthians. Ia dar gol. Né? Pergunta agora para quem sabe mesmo, Vamp, era o caso, eu sei que é muito fácil estar aqui um cara que, quando você entra de carrinho, até o Messi pode perder um gol, né? Porque você não está com os pés no chão. Precisava ele ter entrado de carrinho naquela bola, o Roger Guedes? Ele não vê, ele tá encoberto também pelo Rodinei. Então, eu desvio, eu tô falando assim. Bateu na canela então, dele. não, sim, mas assim, talvez ele desse um passo pro lado, talvez ele não precisasse se jogar, é mais fácil. E de novo, tá aqui falando um cara que não sabe absolutamente nada. Quem sabe faz, quem não sabe fala. Em relação às lições, para o Flamengo pode ter sido muito pedagógico, porque assim, ele sofreu mais do que deveria por muitos méritos corintianos. O Corinthians jogou muito bem ontem. E a torcida de novo. É aquela derrota que, diferente do que falou o Mauro César, que teve que sair agora, que não deu para falar, estou tentando ser menos Padre Kelmon, né? Então, só para deixar claro, eu acho que ninguém gosta de perder um título. Mas, pô, foi muito legal, por favor. Vou ter que te interromper, essa coisa, cadê o pilhado? Acabou o seu tempo. Vamos lá. Cadê o candidato pilhado? Estamos de volta na rádio Jovem Pan. O pilhado está no Rio de Janeiro. Imagina, retorna dando volta olímpica, sim. Você vai estar aqui amanhã? Não sei, mas provavelmente acho que vir sim. fantasiado, jogar sal grosso no Vampeta, enfim. No caso, merecidamente. Melhor não vir. Mas enfim, mas assim, o Corinthians, pegando o Flamengo pode ser interessante, primeiro para dar o descanso, que a gente já falou pro Arrasca, porque não está tão 100% Arrascaeta pela pubalgia, e dizem que é uma coisa horrorosa e para atleta mais ainda, e se deve a uma certa queda de produção do Flamengo, ainda muito passando pelo Arrascaeta. Quando o Arrasca não está tão bem, sente, mas ainda está nesse nível, tanto é que é tetracampeão merecidamente o Flamengo. Então, assim, pode ligar um sinal de alerta, até taticamente, como destacou o Nilson, como faz falta o João Gomes, precisa ver essa condição do Thiago Maia. O Pedro se resolve provavelmente com a questão de mal-estar, de alimentação, e mesmo assim, com mal-estar, o Pedro vai lá e fez o gol do título, né? Do 1-1. O Flamengo pode ser legal. Gente, precisamos estar aí mais esperto, precisamos jogar mais do que sabemos, assim, jogar menos pode ser campeão como foi, e acho que foi o Vanderlei, não, o Nilson que falou, ainda o Flamengo é ainda mais favorito contra o Atlético, porque mesmo com as dificuldades, e acho que neste momento o Corinthians está melhor que o Furacão, foi essa dificuldade. É jogo único, lá são 120 minutos, se houver o empate, como ontem no Maracanã no tempo normal, enfim. E para o Corinthians fica essa coisa, para a torcida é legal, para o elenco também, para chegar melhor até o final do Campeonato Brasileiro e até para permanecer o Vitor Pereira. Repito, ninguém quer perder um título, mas por aquilo que se imaginava, o Corinthians nem aos pênaltis chegaria, e depois da própria Libertadores, tão desfalcado o time do Vitor Pereira, perdeu merecidamente os 2 jogos para o Flamengo, dessa vez não. Até o Flamengo foi muito melhor na Neoquímica Arena na outra semana. Ontem o Corinthians foi melhor. Pelos 180 minutos, o título mereceu ficar para o melhor time, aquele que, para mim, criou mais chances que o Flamengo. Mas dentro daquilo que não se esperava do Corinthians, o Corinthians foi muito além. E o Flamengo um pouquinho aquém. Mas no final das contas, ainda que pelos pênaltis, deu a lógica. Sem saber o que vai acontecer, insegurança, né, do Dorival Júnior, o que eu acho? Eu acho que o fato do Flamengo ter tomado um sufoco ontem mexeu um pouquinho a decisão. Né? Ele foi muito questionado, o time não foi legal e sempre sobra para um treinador, especialmente um treinador que chegou, segundo o RH do Flamengo, de forma interina, né, para ficar até o final do ano. Então, o resultado de ontem, eu acho que mudou um pouquinho o interesse. Claro que fica sempre a última impressão. O Flamengo vai para disputar Libertadores e ganha e sai aplaudido, esse negócio todo, o principal título da temporada, o principal título do continente, né? Então, aí pode mexer alguma coisa para ele continuar. E outro grupo, pelas informações que se tem, entende que foi muito bom enquanto durou. Ele chegou num momento importante, deu uma ajeitada na casa e agora, em 2023, o Flamengo precisa de um outro treinador. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, qual é o desejo da diretoria do Flamengo. O Dorival gostaria de continuar, muito provavelmente. Mas uma coisa é certa, mesmo se sair, ele já fez o comercial dele, ele não ficará desempregado, não volta para a fila do salário-desemprego e surgirão interessados para contratar o professor Dorival Júnior. Ele vai sair muito melhor do que foi trazido para trabalhar na Gávea. Esse é o quadro do Dorival.